Pessoas maravilhosas que nos acompanham. Vocês já ouviram falar sobre alquimia? Já ouviram? Eu não tinha ouvido. Então só eu não ouvi? Que coisa, hein, gente? Pelo amor de Deus. E ninguém me fala? Gente, a gente vai falar sobre os alquimistas do agora. Eles estão chegando. Estão chegando. Pode acreditar. Eu vi com os meus próprios olhos que a terra não há de comer porque eu vou ser cremado. Eu não sou bobo nem nada. Bom, vamos começar logo esse negócio, né? Porque, daqui a pouco eu começo a falar, vai todo mundo embora, eu não tenho como explicar para a minha convidada, por que todo mundo foi embora. Agradecer a todos as orações, os pensamentos positivos ao Tiago. Ele está em franca recuperação, mas o caminho ainda é longo e demorado. Mas muito, muito obrigado. Pedir para se inscrever, para deixar o like, né? Aquelas coisas todas que todo mundo no canal faz. Quem puder ajudar o canal, vai ser de grande valia, de verdade. Estou botando aí, chave Pix, seja um colaborador. Vou tirar, depois eu ponho de novo, porque estou fazendo jabá aqui na live da minha convidada. É muito feio isso. Muito feio. Mas vamos lá começar. Vamos. Senão o diretor começa a assistir. Hoje está até calmo. Não deu nenhum grito. Eu estou achando que ele tomou calmante. Deve ser isso. Vamos ver. Hoje eu fui rápido. Hoje eu não fiquei ali babando a vinheta, porque eu gosto dessa vinheta, eu gosto muito. Bom, pessoal, quem é que eu estou trazendo? Estou aqui trazendo a minha querida Carla Ramos. A Carla é mestra em teoria literária, é psicóloga, junguiana. Ela é... Deixa eu fazer um negócio aqui que está dando retorno. Eu volto. O que está dando retorno? Está retornando. Agora não retorna mais, que eu sou esperto, né? Ela é especialista em marketing e propaganda, é membro da Academia de Literatura, FEBACLA. Toda vez que colocam esse nome aqui para quebrar na minha língua. Eu já notei a maldade dos meus convidados e convidadas, mas tudo bem. É diretora de comunicação da FEMALP, essa é mais fácil, essa eu não precisei me preocupar. Escritora de diversas antologias e prepara seu livro solo, A Palavra, Pintura na Literatura. Bonito, né? A gente fica imaginando o conteúdo. Apresentadora do programa Alquimistas do Agora, estreando agora na Rádio Amor e Vida. E não tem coisa melhor do que o amor e a vida, não é verdade? Quem quiser encontrar ela, Instagram, @CarlaRamosPsico. Vai lá, vocês vão gostar mesmo. Eu adorei ela tinha uma generosidade incrível. Eu não vou dizer que ela é um doce, porque eu descobri em agosto que eu estou diabético, aí eu não vou poder ser amigo dela. Mas ela é uma pessoa fantástica, de verdade. Vamos receber a Carla com o carinho que a gente recebe a todo mundo que vem aqui. Né? E vamos aprender o que é o alquimista do agora, porque eu estou curioso, eu estou muito curioso. Calma, eu estou trazendo o diretor está falando mansinho. Eu acho que o diretor tomou calmante. Ih, já soltou um palavrão. Horrível isso. Carla, gratidão do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, por você estar cedendo o teu tempo para me ajudar.
para ajudar o canal. Poxa, gratidão, gratidão, gratidão. A live é sua. Mas não leva embora, não. A live é sua, mas fica aqui. Pelo amor de Deus, não leva embora. Sim, agora sim. Boa noite a todos, né? Antes de tudo, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui como convidada do professor Resiliente, né? Antes de tudo, eu queria saber notícias do seu filho, professor. Meu filho descobriu hoje que deve receber alta, mas vai continuar fazendo hemodiálise ambulatorial. Ainda por algum tempo, os médicos dizem que a situação dos rins dele é grave. Um deles já se perdeu, o outro ainda há uma mínima chance de voltar a funcionar, mas ele vai precisar ter além de uma dieta rigorosa, uma postura muito rigorosa, maior até do que ele já vinha tendo, porque ele é responsável, isso eu não posso negar. Mas mais ainda. E a gente tem a esperança de que ele vai fazer a hemodiálise até regularizar, né, tudo direitinho, que depois disso, se precisar, seja um caso esporádico. Porque, na verdade, eu entendo que a medicina tem que ser científica e falar o que está vendo, mas eu também entendo que tudo nesse mundo muda com uma velocidade incrível e que hoje não é possível, não quer dizer que amanhã não seja. E outra coisa, eu peço desculpas a quem não acredita, porque aqui ninguém faz juízo de valor, então não fique chateado, mas eu acredito em Deus. E eu já vi na minha vida muita coisa acontecer que eu, como cientista, não consegui explicar. Eu não consigo explicar. Mas isso não me deixa chateado nem preocupado. Isso só mostra o quanto, por mais que eu busque aprender, que eu busque melhorar, eu sei tão pouco. Então a gente vai continuar juntos, caminhando, e a gente cheia de flores, muito iluminada, e com a vitória no final dela, eu tenho certeza absoluta disso. Mais uma vez agradeço a todos os pensamentos positivos, a todas as orações. Saibam que se algo fez a diferença, foram vocês fazendo essa corrente de oração, essa corrente de pensamento positivo. Eu vou Gratidão. continuar enviando o reiki, Por tá? favor, por Continua. favor. Muito bem-vindo. Bom, vamos ver aqui só mais uma coisa. Olha aqui quem está aqui, o querido Fernando Cosi. Fernando Cosi é um ser humano assim, muito especial. Ele é um cara do bem, é um cara muito legal. Poxa, Fernando, que bom que você está aqui. Muito obrigado, gratidão de verdade. Falando isso, eu já falei demais. O diretor vai perder a paciência comigo, não demora muito. Tá, diretor? Calei a boca. Mas ele está docinho hoje, eu não sei o que está vendo esse diretor. Eu comentei do reiki, porque o que eu vou falar tem a ver muito também com reiki, certo? Porque o que que acontece? Eu fiz primeiramente psicologia e fui parar num hospital trabalhando com psicologia hospitalar. E a psicologia hospitalar, na verdade, assim, me passaram uma lista, né, de diversos setores e me disseram assim, qual que você quer, Carla? Daí eu olhei ali e falei, puxa, ali no terceiro andar não tem psicólogo, né? Daí eles falaram, porque ninguém quis ir. Daí, olha a minha curiosidade, eu falei, então eu quero ir nesse setor. Aí cheguei lá, era infectopediatria e a infecto adultos, né? Aí o que aconteceu foi que eu comecei a me dedicar a enviar o reiki para esses pacientes, porque eles eram HIVs, eles estavam ou descobrindo o HIV, ou já estavam num estágio avançado terminal, né, HIV. Aí eu comecei a utilizar essas práticas de terapias integrativas para auxiliar essa manutenção de saúde deles, né? Aí esse foi assim o meu primeiro contato aí com os alquimistas do agora. E o que que isso tem a ver com alquimistas do agora, né? Esse foi tipo um primeiro passinho que foi o meu contato com a questão da energia, da energia que permeia todos nós, a energia que permeia o mundo, a energia
que nós somos, né? Nós somos energia dentro de um invólucro corporal. E isso eu vi muito na prática, né? Então, nesse primeiro momento, eu estava no hospital trabalhando com as crianças HIV, né? Aplicando reiki. E eu tive uma pacientinha, muito querida, por sinal, que ela veio a falecer, né? E esse ambiente hospitalar, para o profissional de saúde, é um pouco complicado, porque ele é um ambiente que você não sabe se no dia seguinte a pessoa vai estar lá ainda, né? Então você tem que também lidar muito com um desapego interno, muito com questões humanas suas para você conseguir sobreviver no meio desses, né? E nesse momento, o terceiro andar do HC de Curitiba, ele era gradeado. Por que que ele era gradeado? Porque havia um alto número de suicídios, né? As pessoas se jogavam pela janela. E então eles fizeram grades para fazer a prevenção, né, disso. E eu olhei entre aquelas grades e tinha um sol se pondo assim, e eu falei, Deus, como eu queria ter a fazer minha parcela de contribuição no grande todo, para que essas pessoas não chegassem num estado tão deteriorado de saúde, né? Deteriorado de doença. Como eu quero fazer muito, né, essa parcela, né? E entreguei para o universo aquele desejo, né? E diz que quando a gente pede as coisas com coração, né, elas acontecem, né? Então, eu fiz a lei da atração, fiz o segredo, saberá o que eu fiz, mas ali eu estava fazendo a conexão do que eu estava sentindo, do que eu estava pensando e da forma que eu estava agindo, assim, né? E o que aconteceu, assim, muito bonito, foi com que as coisas, elas começaram a acontecer, independente do meu querer, assim, elas apenas aconteceram, né. E então o que aconteceu nisso, né, aconteceu que após 2 anos eu tinha terminado a minha residência no hospital, e eu tinha um grande desejo de morar em Florianópolis, porque eu tinha ido num congresso lá e quando eu tinha passado naquela ponte, eu falei: "Ainda vou voltar para cá", né, também joguei para o universo, né. E coincidiu que depois que eu saí dessa residência hospitalar, eu fui para Florianópolis. E chegando em Florianópolis, fui eu e a minha filha pequenininha, né, ela era pequena, e fomos nós 2 assim, iniciar a vida do zero, com aquela ideia de vida nova, de estar, né, novo no na situação. E o que aconteceu foi que eu comecei a trabalhar numa clínica, né, em psicologia, e comecei a fazer um trabalho com mulheres que se chamava Roda das Deusas, em busca da essência do feminino. Então, na verdade, foi um trabalho que eu tinha elaborado para minha vivência naquele momento, né? E que pôde se estender para todas as mulheres, independente da idade, independente do que elas estavam passando na vida. Por quê? Porque eu estava aprendendo a construir as coisas lá, né? Eu estava aprendendo a realmente tá, tá vivenciando, né? Essa, essas questões assim da minha vida, né, com maternidade, né, eu jovem, né, tive minha filha com 21, e uma criança pequena, né, tudo junto, né, e a parte profissional, né, e numa cidade nova. Então eu fiz também de coração esse trabalho com as mulheres e quando eu fiz esse trabalho com as mulheres foi
foi muito interessante porque começaram a surgir mulheres do nada, assim, sabe? É aquela coisa assim, né? Quando você tem um desejo e você quer auxiliar, as, servir as pessoas, né? Elas surgem, né? E então eu fazia um trabalho que primeiro eu atendia elas no coletivo, né? Com arte terapia, com dança circular, e eu atendia elas no individual quando elas me procuravam para aprofundar, né? E era um trabalho pioneiro, né? Porque não se falava do sagrado feminino em 2006. Então era uma coisa bem nova que estava acontecendo, né? E eu estava contribuindo com tudo isso, né? E o que foi assim muito interessante é que surgiu um convite para a dona da clínica para ela ser entrevistada, né, em relação à questão era a Clínica da Lagoa, né, da Clínica da Lagoa. E ela era extremamente introvertida. Ela era uma pessoa assim quietinha na dela, com dificuldade de se expor, né? Dela falou: "Ah, Carla, você que fala, que fica brilhando os olhos quando você fala do teu projeto, eu quero que você vai fazer a entrevista no meu lugar". Eu falei: "Como assim? O que que eu vou falar? Eu vou falar da clínica? Eu vou falar do quê?". Então ela falou: "Não, você vai falar do que você está desenvolvendo na clínica e que realmente já está levando a informação da clínica junto". Eu, tá bom. Então fui lá. Eis que fui lá. O programa se chamava saúde.com e a entrevistadora era uma modelo que eles contrataram, que era impecável de linda, assim, né? Magérrima, cabelo loiro comprido, assim, lisão, o estereótipo da apresentadora, né? E foi tão interessante. Quando comecei lá, o primeiro bloco, eu desenvolvi e ela não questionava nada. Ela ficava parada, vendo o melhor perfil assim para a câmera. E daí no segundo bloco eu cheguei para ela e falei assim: "Olha, vamos fazer o seguinte, o que você quer saber do meu assunto, né? Porque o que você quer saber do meu assunto vai fazer muito mais produtiva a nossa entrevista, né? Então, o que você quer saber do meu assunto?". Aí ela comentou assim: eu quero saber sobre quais são as deusas da roda. Então a menina tinha conteúdo, ela só não perguntava. As deusas da roda, se servem para todas as mulheres, né? Como você aborda esse assunto, né? Assim, eu falei, tá, então vamos fazer uma pauta. Daí ela falou, que é isso? Aí tinha aquela. O pessoal das antigas, né? Na minha bolsa tem sempre um bloquinho e caneta para qualquer ideia que tenha escrever, né? Eu peguei lá meu bloquinho e caneta e falei: qual é a pergunta que você quer me perguntar? Primeiro, segunda, terceira. E fiz a pauta para ela. E eu fui escrevendo assim, bem inocente. E falei assim: olha, você coloca no teu colo e como você tem cabelo comprido, você joga teu cabelo por cima, que a câmera tá te pegando em plano americano, então ela não vai necessariamente ver que você tá utilizando o papel no colo, né? Aí foi bem tranquilo, assim, porque a entrevista deixou de ser monólogo, passou a ser uma conversa, né? Eu conversei com ela, a gente começou a fazer um diálogo, né? Que era o que não tinha no primeiro bloco. E o segundo bloco transcorreu muito bem, o terceiro bloco transcorreu muito bem.
E eu saí muito feliz, né? Pô, que legal, eu fiz uma entrevista, né? Canal 20 em Florianópolis, que é a cidade que eu tô começando a minha vida. Gente, que maravilha. E o que aconteceu? Aconteceu que exatamente na semana me ligaram. Eu gostaria de falar com a Carla Ramos. Eu, canal 20, eu tipo, que né? Vi um outro assunto. Vocês podem me falar um outro assunto? Se no meu falar com digo, acho que você apresente o programa. Eu falei, como assim? Sou psicóloga. Como que eu vou apresentar um programa sendo psicóloga? Eu sei fazer rapport, eu sei fazer diálogo dentro da clínica, né? Mas como que eu vou fazer isso? Aí, não, a gente quer exatamente o perfil que você tem para essa proposta do saúde.com. Gente, aí eu lembrei que fazia 2 anos que eu tinha pedido para o universo, para Deus, que eu queria fazer minha parcela de contribuição em relação à saúde das pessoas. E estava surgindo um programa saúde.com na minha mão. Eu agradeci muito assim para Deus. E falei assim no telefone, olha, me recuperei do choque, né? E falei assim, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vocês me dão um tempo de uma semana que eu vou pensar e eu dou a resposta para vocês. Daí tá. Aí nessa uma semana, eu comecei a correr atrás de cursos que tinha jornalismo para que eu aprendesse algumas matérias para não chegar muito crua, né? Nessa proposta que me fizeram. Então, o que aconteceu foi que eu fui fazer o vestibular na Estácio de Sá, passei, comecei algumas matérias em jornalismo, né? Fiz até o terceiro semestre. E quando eu estava fazendo, daí aceitei, né? Aceitei o desafio de apresentar o saúde.com. Aí, quando eu estava fazendo a, o jornalismo, aconteceu que o Canal 20 perdeu toda a rede de patrocínio deles e eles não tinham mais como deixar um programa no ar. Então, eles precisavam que cada pessoa fizesse a questão de buscar capturar recursos para que o seu programa continuasse no ar, né? E acontecia que eu estava fazendo jornalismo. Aí, no segundo semestre, começou a uma pós de marketing e propaganda. E como eu já tinha a graduação da psicologia, o que que eu fiz? Eu fiz uma transição. Eu saí do jornalismo e fui para a pós de marketing e propaganda. Aí, com a pós de marketing e propaganda, eu aprendi a fazer projetos e buscar os recursos para esses projetos. Projetos de todos os âmbitos, né? E nesse caso eram projetos na área de saúde para despertar interesse das pessoas, né? Quanto a essa proposta. E o que que aconteceu? Aconteceu que eu comecei a fazer esses projetos e saúde.com, que era apenas um balaio de todos os profissionais de saúde, eu transformei em saúde com vida, com o propósito de começar a trabalhar com as terapias integrativas, que é o meu adorável reiki, que eu fazia lá no hospital de clínicas. Então, eu tinha o, o, o grande desafio, que era
tá fazendo o programa ligado à saúde e com a proposta de fazer minha parcela de contribuição no grande todo para que as pessoas não chegassem num estágio tão degenerativo da saúde, né? E aí eu criei um slogan: por que se espera a doença para se pensar em saúde? Então, desde já, que prática preventiva que eu e você podemos fazer para não chegarmos até a doença, né? E comecei a apresentar esse programa em 2006. Daí eu saí da psicologia que eu estava fazendo e comecei a apresentar o programa em 2006. Aí esse programa teve 2006. Aí em 2007 eu fui bater na porta aquelas coisas que a gente faz com coragem, né? Que diz que coragem é a linguagem do nosso coração, né? Quando a gente põe o coração em ação, né? Aí, pondo o coração em ação, com coragem, eu fui bater na porta de diversas clínicas para conseguir a captação de recurso para manter o meu programa no outro ano, né? E eu bati na porta da clínica Revitale, né? Fui bem atendida. E eles falaram assim: a gente não quer só patrocinar o teu programa, a gente quer você trabalhando com os profissionais aqui da clínica. Eu falei: uau, como assim? Não, a gente quer que você ensine o que é prevenção para os profissionais aqui da clínica. Daí eu, tá, tudo bem. Então, eu vou fazer um programa direcionado só para os profissionais das diversas áreas e todos os profissionais falando sobre a mudança da remediação para a prevenção. E daí tinha um senhorzinho que era da parte de neuro, que ele dizia assim: mas eu não sei falar de prevenção, eu só falo de doença. Aí eu falei assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre uma doença para a pessoa não ter Parkinson. O que ela precisa? O que ela precisa? Ah, ela precisa comer bastante caroteno, bastante cenoura. Eu falei, ah, que ótimo. Então a gente pode fazer isso. O senhor, ao invés de falar da doença, o senhor fala de que forma que a pessoa ela pode se prevenir para não sofrer futuramente dessa doença. Dele, ah, então eu conheço prevenção. Eu digo, claro que o senhor conhece. Aí o que que aconteceu? Aconteceu que ele começou a fazer a entrevista falando de diversas situações, né, do que a pessoa pode se alimentar para a questão de não ter a doença, né? E no final, cá estava eu depois fazendo curso de terapia Ayurveda, realmente para aprender o que a pessoa pode se alimentar para não ter necessariamente a doença, né? Então, 2007 foi basicamente isso, foi trabalhar para uma clínica só que estava começando com o trabalho de home care. E o trabalho de home care não tinha pandemia ainda, então era uma proposta nova para a clínica, né? Aí eu bolei um marketing para eles, né? Que é a seguinte: a saúde com vida leva os profissionais até o conforto do seu lar, das duas formas. Levava fisicamente, quando se chamava para ir atender na casa, né? Daí a gente ia de multiprofissionais, né? Era sempre uma equipe de multi. E também eu estava falando do programa levando o conhecimento para o conforto do lar, né? Aí ficou as duas propostas, né? Inclusive a proposta saúde, o nome Saúde com Vida, tem a ver muito com a questão da saúde, né? E tem muito a ver com a questão de com vida ou
Hoje Saúde convida o professor Resiliência para falar sobre, entende? De convidar também. Então ficou dúbio, né? Eu gosto bastante de brincar com as palavras assim dessa forma. E então, professor Resiliente, acho que deixou-me sozinha. Então, o que que aconteceu? Aconteceu que no ano seguinte de 2008, aconteceu do Saúde com Vida, que já não estava no canal 20, tinha migrado para a TV São José, que futuramente virou a Primer TV, foi, foi visto em outras redes, assim, né? Porque o canal 20, como eles estavam com essa situação mais precária de programas, eles reprisavam sempre. Então, você ligava o canal 20 e sempre estava quase o mesmo programa com alguém, né? E daí a TV São José assistiu esse programa que era saúde.com e me convidou para fazer um programa para eles, que era daí ficou Saúde com Vida, né? E eu agradeço muito também a TV São José, a Primer TV, por ter acreditado em mim, né? Nesse sentido, né? Aí o que aconteceu? Aconteceu que em 2008 eu tive uma situação familiar que eu deixei tudo que eu tinha construído em Florianópolis e fui para Balneário Camboriú. Daí, quando eu cheguei em Balneário Camboriú, eu comecei a conviver mais com a minha mãe e com meu pai, né? E fui com todo o aparato que eu tinha de terapia integrativa para ajudá-los, né? E no que eu cheguei lá, eu conheci um outro programa que se chamava Bons Negócios, que me convidou para inserir o Saúde com Vida como fosse um bloco dentro do programa deles, né? Daí esse bloco dentro do programa deles, e eu criei de novo um slogan, né? Eu sou a mulher dos slogans. Aí eu disse assim, saúde com vida em Camboriú, gerando bons negócios para você. Ali eu tive a visão realmente do marketing. Ali eu tive a vivência do marketing. Por que a vivência do marketing? Porque a gente ia nos diversos ambientes de saúde e perguntava: o que vocês precisam? Ah, vocês precisam de propaganda? Vocês precisam de um off? Vocês precisam de uma entrevista? Então a gente ia inserindo essas pessoas numa rede maior de auxílio, né? Aí uma pessoa. Oh, boa noite! Tudo bem, Fernando? Boa noite! Rádio Amor e Vida, eu vou falar do Rádio Amor e Vida. Aí, ah, muito obrigada, Mar. Obrigada, Sam. Aí, boa noite, Corina. Obrigada por vocês estarem aqui. Cristina, muito obrigada. Eu. Obrigada, Fernando. Você é suspeito, mas obrigada. O Sagrado Feminino. O Sagrado Feminino é uma proposta das mulheres no sentido de que elas entrem em contato com as diversas áreas dela. Então, com a maternidade, com o profissional, com a mulher, o que ela é realmente, e não ficar preso no papel apenas. Porque muitas vezes o estar preso no papel apenas é que traz a doença. A pessoa se adoece de alguma coisa. A Rádio Amor e Vida, os alquimistas do agora, eles estão me acolhendo. Vou falar bastante de vocês.
Ah, muito obrigada, Corina, é verdade. E a gente tem que acreditar muito na gente. Porque quando a gente acredita e a gente fala, as coisas acontecem. É verdade, professor Resiliente, acontecem as coisas. Corina é outra querida. Falando sobre o sagrado feminino, desde a época das cavernas, lá, dos primórdios do homem enquanto ser humano, é a função da mulher o contato com o sobrenatural. Desde essa época se acredita que existe um véu que separa o mundo material, que é o mundo que nós vivemos, do mundo espiritual. E em todas as civilizações, desde os primórdios da humanidade, coube à mulher esse contato, porque ela tem realmente uma. Eu não sei como é que eu colocaria isso, mas ela tem a função de ser a intermediadora dos dois lados. Não que um homem não possa ser, mas ele tem que abrir determinados chakras que não são comuns ao homem. O homem tem mais abertos chakras inferiores, a mulher os chakras superiores. Existem homens com chakras superiores abertos? Sim. Aqui ninguém está fazendo preconceito e muito menos vai se fazer misoginia. A gente tem que respeitar a função que cada um exerce na natureza. Não é nem na sociedade, não é na natureza. Porque o mundo se tornou patriarcal, porque a Igreja Católica Romana, a quem eu tenho profundo respeito, teve uma interferência muito grande no desenvolvimento do mundo. E ela, que é oriunda dos princípios judaicos, né, do Torá, do Talmud, né, da Cabala judaica, ela é virtualmente patriarcal. E aí a mulher foi perdendo, através dos tempos, a função que era dela. Na cultura celta, a mulher ia para a batalha, a mulher coordenava as reuniões até de guerra. Quando vocês ouvem a história do rei Arthur e vê a Guinevere, uma princesinha da Disney, não é não. Ela era guerreira, ela era uma mulher admirável. Ela empunhava a lança, a espada, e surpreendentemente, pessoal, as mulheres celtas, né, as mulheres pictas, são praticamente a mesma coisa, elas iam para a batalha completamente nuas e com os cabelos 90% das vezes raspado totalmente, quando não, muito bem preso, para não dar chance ao inimigo de segurar ela pelo cabelo. E elas eram quem fazia as orações, quem fazia os preceitos, através das sacerdotisas. E aí a gente tem na Grécia sacerdotisa, em Roma sacerdotisa, no Egito sacerdotisa, na cultura céltica que antecedeu os saxões e os bretões, a sacerdotisa. Quem nunca ouviu falar de Nimue, né, de Morgana, Morgana Le Fay, para os franceses, né, Morgana a fada, que de fada não tinha nada. E assim vai indo. Nas religiões de matriz afro, né, de matriz africana, a grande maioria daqueles que são os responsáveis por conduzir como é que eu vou colocar isso? Os cultos são mulheres, né, chamadas de babaorixás, ou babalorixás, eu não sei o termo correto. São poucos os homens com essa função. Existem, mas são poucos, porque o feminino está diretamente ligado com essa área da transposição dos véus. E agora, mais do que nunca, a gente precisa das mulheres, né? Da Carla e Sim. das muitas mulheres que o mundo nos oferece, graças a Deus, né? Porque eu gosto muito de mulher. De repente, se é porque eu descobri que a minha mãe era mulher, é que surpreendente, né? Minha mãe era mulher. Eu sempre amei muito minha mãe. Então, a gente está precisando delas, porque esse véu ele está muito denso. Quando a gente vê que, mas antigamente abria o Mar Vermelho, fazia chover, sei lá o quê. Por que que hoje não acontece mais? Acontece, mas não com a mesma facilidade. Antigamente, os seres humanos conversavam com anjos, com seres celestiais. Hoje em dia está mais difícil. É possível? É possível. Mas esse véu que separa o mundo material que nós hoje vivemos do mundo espiritual, ele está muito grosso. É muito difícil de ultrapassar. E tem tanta gente aí que se aproveita da necessidade dos seres humanos
para mistificar, dizendo que consegue fazer isso. E a proposta, sabe, professor Resiliente, de uma psicologia junguiana em relação à questão da roda das deusas em busca do feminino era trabalhar com os arquétipos das deusas da Grécia. Então a gente buscava onde estava Artemis dentro da gente, onde estava a deusa Hera, onde estava a deusa Deméter. Era bem interessante, assim, a proposta. Eu nunca li muito sobre Jung. E as filosofias junguianas eu não tenho. Eu li um pouquinho sobre Freud, li um pouquinho sobre a escola behaviorista, mas eu vou me aprofundar um pouquinho mais em Jung. Eu prometo que eu vou. E Legal. outros mais, existem muitos pensadores interessantes. A Corina está colocando uma coisa muito interessante aqui. O diretor falou que eu estava mais bonitinho quando eu estava calado e sem aparecer. Sutil, Maldade. densa, energia que deveriam ser. Sem Maldade. dúvida, é complementar, né? O masculino e o feminino, o yin e o yang, são complementares, né? Enfim, recebi ordem para ir para o canto, que eu já atrapalhei demais. Não O que foi ainda, ótima explicação. o que ainda vai botar o Avatar? Ele quer realmente me destruir. Eu achei que esse cara, tá bom, se continuar falando, me E, demite. Não, e- eu só tenho esse emprego. então, não, então na questão assim, saúde com vida na pandemia virou saúde com vida sustentável, a rede dos alquimistas do agora. Então, por que isso? Porque se a gente falar desse sobrenatural aí, eu tive um sonho que eram pessoas dentro de sacos plásticos pretos. E eu fiquei pensando assim, puxa vida, o que, que vai acontecer, né? Isso antes da situação da pandemia. Aí, como eu tenho essa vontade muito de fazer minha parcela de contribuição no grande todo, eu cheguei até para o meu professor de marketing e propaganda e falei para ele: olha, a gente tem que fazer alguma coisa, porque olha as pessoas em saco preto, fechada. Ele achou que eu era louca, né? Na verdade, eu era tipo assim, o arauto do apocalipse, né? Aí ele não quis fazer nada. Aí eu comecei a fazer sozinha. Então, o que, que eu comecei a fazer sozinha? Que as pessoas vão se reerguer numa proposta de saúde sustentável, né? Depois dessa pós-pandemia. Então, dessa forma, elas vão se autocriar sendo alquimistas de si mesmo. Então, nasceu os alquimistas do agora, que são as pessoas que têm propostas individuais para auxiliar o coletivo. Que eu acredito que todo mundo tem essa parcela de alquimista do agora dentro da gente. A gente está mobilizando o nosso interno para mobilizar o nosso externo, né? Daí, de novo, eu joguei para o universo essa ideia, e eis que a rádio, Amor e Vida, está proporcionando dessa ideia chegar até em Curitiba. E eu sou muito grata a Mari Cruz, né? E a toda a equipe da rádio nesse sentido, né? E também ao meu querido, né, Fernando Cosi, porque ele fez a entrevista comigo lá na rádio também, daí também eu tive a oportunidade de entrevistar ele. E daí a gente vai conseguir os alquimistas do agora, né, nesse momento histórico de 2025, né? E a rádio TV Web Amor e Vida não é apenas uma rádio web, pois ela é muito mais que isso, porque abrange projetos sociais e de divulgação de artistas de várias nações para tornar nossa sociedade mais produtiva e justa. A Rádio Amor e Vida não está no ar. Está no ar há 6 anos, divulgando cultura, promovendo empreendedores que lutam todos os dias. Assim, o amor além da vida está na Rádio Amor e Vida. Nas palavras da minha querida Luciana do Rocio Malon. Então, de repente, eu estou encontrando um veículo de comunicação que vibra os alquimistas do agora, né? Então, essa sincronia, sincronicidade, coincidência significativa, Deus, né? Tá promovendo que os alquimistas do agora estejam em 2025
que eu vou estrear dia 19/9, com a querida Sandra Ferreira César, do projeto Renasce Mulher. Olha que coisa linda, Renasce Mulher, exatamente tudo que o professor Resiliente falou. A mulher no sentido de sobrenatural, no sentido de linkar com o sutil, né, com essa energia. Então imagina uma estreia com esse projeto, Renasce Mulher. Você ficou curioso? Quer saber mais? Vem para os Alquimistas do Agora, na sexta-feira, às 21 horas, após o programa do meu querido, né, Fernando Cosi, que é Papo Cultural. Então, ele vai falar sobre cultura, vai nos integrar nesse mundo de que a cultura, eu acredito muito que a educação e a cultura é a solução de tudo. É a sementinha que a gente planta para mudar depois, né? E daí depois vai ter essa entrevista com as ações sociais, né? Eu estou muito feliz por esse convite, pelo convite do professor Resiliente, pelo convite dos Alquimistas da Agora, da Rádio Amor e Vida. Gente, os olhinhos estão brilhando, assim, eu estou bem feliz de estar aqui. Muito obrigada mesmo, assim. Eu não sei o que falar. Eu estou muito feliz. Se você está feliz de estar aqui, eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui, que entraram por sua causa, porque na verdade ninguém vem a esse canal para me ouvir. Não, até porque a grande, como é que eu vou colocar isso? A grande tirada do canal, que eu pensei lá no início, há 5 anos atrás, aproximadamente 5 anos, quando o primeiro canal foi feito, foi que eu tinha pessoas no meu círculo de amigos, homens e mulheres fantásticos, cada um na sua área de atuação, cada um na sua área de competência, de expertise, mas, acima de tudo, mais do que profissionais de inegável competência, seres humanos fantásticos. E aí, graças a esses seres humanos fantásticos, essa rede aumentou. Porque eu, com a cara de pau que Deus me deu, eu pedia, tem alguém para indicar? Você entende que alguém tem alguma coisa relevante para oferecer a alguém? Não o canal, alguém. Porque o canal foi criado para servir. O canal tem a pretensão, porque eu sou arrogante. É um dos poucos defeitos que eu não estou conseguindo trabalhar. Eu continuo arrogante. E eu tenho a prepotência, a arrogância de acreditar que em algum momento eu vou ser surpreendido por alguém me falando assim, poxa, Paulo, eu assisti uma live do seu canal, da Carla Ramos, e essa live mudou a minha vida. E eu espero que a pessoa que esteja falando seja sincera ao dizer. Porque o objetivo do canal vai ter sido atingido. O canal foi criado para que fizesse a diferença. Os meus convidados, não eu, porque eu aqui só vivo para atrapalhar e para o diretor ficar me dando coió aqui. Tome coió, um coió atrás do outro. Mas, acima de tudo, para trazer pessoas como você, Carla. E, graças a Deus, eu tenho trazido mais do que seres humanos e profissionais fantásticos, pessoas extremamente luminosas. E ninguém vem aqui para me ver, não. E eu tenho a feliz... Eu me conformo com isso, com felicidade. Eu quero mesmo que as pessoas venham, sabe, para ver vocês. E se você está feliz de estar aqui, tenha certeza que se tem uma coisa que eu creio do fundo do meu coração, é que felicidade ecoa, felicidade reverbera, felicidade propaga. É um sentimento que bate e transcende, como uma pedrinha jogada numa poça d'água. Então, que a sua felicidade tome de arrasto como uma avalanche todas as pessoas que estão aqui, que vieram para te ver. Aqui, ó, Além dos Limites podcast. A última vez que eu fui além dos limites, além do limite, o diretor queria me demitir. Eu não posso ir além dos limites. E cheio de intimidade. Olá, resiliente. Cheio ou cheia de intimidade, eu não sei quem é. Olá, além do limite. Além do Jesus, é além dos limites mesmo. Tá bom, diretor, já sei, já atrapalhei. Eu estou feliz que você esteja feliz. Porque é uma coisa que, sinal de que o convite que eu fiz a você tinha um propósito, tinha um motivo de ser.
já não estou muito feliz de ter você aqui, mas eu seria hipócrita se eu dissesse que eu não fico feliz com cada um dos meus convidados, com cada uma das minhas convidadas, que acreditando no trabalho que eu desenvolvo, acreditando no canal, acreditando na seriedade com que as coisas são feitas aqui, aceitam vir expor o seu conhecimento, a sua competência e, acima de tudo, ajudar o canal a crescer um pouquinho mais. Nós estamos indo para 1.800, daqui a pouco seremos 100.000, eu tenho certeza disso, e não é por mérito meu. Por mim, fica com 2, 3. Eu acho que eu tenho 2 ou 3 pessoas que estão aqui no canal por minha causa. As outras 1.800 estão por causa de vocês. E o canal foi feito para vocês e não é frase feita, não é mote de propaganda e marketing. É o meu sentimento sincero. Realmente. Sim. Também foi feito, eu tenho que deixar claro para todo mundo, para eu manter a minha sanidade mental. Como eu falo muito, se não tivesse Ficar conversando com os outros. Se não tivesse lugar para falar, de repente eu estava de camisa de força, internado em estado grave. Corina, mais uma vez aqui. Olha, gente, vocês cismam de chamar de entrevista. Eu não sou jornalista. Eu sou um humilde professor. Mas ela é maravilhosa assim, Corina. Aí eu assino embaixo. Poxa, obrigado. Eu vou continuar abrindo espaço. Eu espero que as pessoas confiem e venham aqui, porque a intenção é ajudar os outros. Eu tenho a fé, eu tenho a crença de que em algum momento isso vai acontecer. Se já não aconteceu e ninguém falou nada. Eu espero, esse é o objetivo. Poxa, muita gratidão minha a você, Corina. Corina, você não é nem gente. Você é um espírito de luz. Você engana os outros que está aqui com cabelinho grisalho, dizendo que veio, que era aqui. Tu é teu, Corina. Você não é. Você é um ser humano especial. Tá bom, diretor. Eu estava elogiando, ela veio fazer live aqui também. Olha, que absurdo, tá? Eu vou pro canto. Olha, o que eu tenho a falar é agradecer muito de coração esse acolhimento que eu estou tendo da rádio, TV Web Amor e Vida, né? E convidar todos para desenvolver esse ladinho alquimistas do agora que todos somos, né? Todo mundo quer, na época de quando é adolescente, transformar o mundo, né? Só que a gente não consegue fazer isso sozinho, né? Tem aquela frase, né? Se você quer transformar o mundo, comece arrumando o seu quarto, né? Então, a gente não consegue fazer sozinho, a gente só consegue fazer em grupo. E o ser humano é um ser de grupo, de rede, né? Então, quanto mais eu puder trazer de projetos que auxiliam a essa transformação geral, né? Esses alquimistas do agora, como esse projeto Renasce Mulher, que é muito lindo, que é um trabalho de ressignificação feminina. Não vou dar um spoiler, tá, Sandra? Não vou dar um spoiler para o pessoal ver lá a tua entrevista, né? Deixar o pessoal curioso, né? Para ver a entrevista da Sandra agora nessa sexta-feira, às 21 horas, né? Após o programa do meu querido Fernando Cosi, Papo Cultural. É. Então é isso. Esse Fernando está mal Estou intencionado. feliz. Esse Fernando está mal intencionado, esse menino. Mas é um bom menino, um cara do bem. Sabe? Mesmo as más intenções dele são sempre muito boas. Mas eu estou de olho no Fernando Cosi. Fernando Cosi? Não sei não, Fernando Cosi. Enfim, brincadeira, Fernando. Eu tenho muito carinho por você. Minha querida amiga, eu tenho um dicionário aqui em casa, do Aurélio, que mais ou menos... Deixa eu até abrir a tela aqui. Que é mais ou menos grosso assim. De verdade, ele é muito grande. Eu estava procurando lá uma palavra, um adjetivo, para oferecer ao que você fez por mim. Não achei. Só tem mesmo gratidão. Então se contenta com gratidão, porque ela é dita com o coração e com a alma. Eu vou falar em Deus agora. Para quem não acredita, sem problema. Eu não faço juízo de valor. O canal não faz juízo de valor. Esse canal aqui, ele não tem nenhum viés, nem político, nem cultural, nem religioso. A gente respeita todas as opiniões e não toma posição. Eu já fui chamado, inclusive, de mureteiro, que é a pessoa que fica em cima do muro. Tá bom, é o local que eu quero estar, em cima do muro. Eu não quero me posicionar.
O Paulo Panese, ser humano, o Paulo Panese, profissional, o Paulo Panese, homem, ele tem a posição dele. Mas o professor resiliente, que é responsável por um canal, ele está aberto a todo tipo de ideia. E ele entende que todas as ideias são bem-vindas, porque é da discussão de ideias que surge a luz. E eu acredito de verdade. Então, mas eu vou falar em Deus. Então, quem não acredita em Deus, tudo bem. Só peço que respeite a minha fala, porque eu acredito. E cada vez mais eu tenho que acreditar nessa força sobrenatural, porque eu tenho tido uma atrás da outra ele se fazendo presente. A última, mais recente, foi dia 7 de setembro, que meu filho não morreu porque ele não quis, porque essa força sobrenatural não quis. Porque ele tinha tudo para ter morrido, ele chegou a 20 de glicose, que é inumano para qualquer ser humano, e ele não morreu. E não entrou em coma. Olha que incrível, né? E eu continuo grato a todos vocês que oraram, aqueles que levantaram o pensamento positivo, aquelas que fizeram reiki de cura. Teve gente que fez reiki de cura, sem sequer me conhecer. Porque para fazer o bem, você não precisa conhecer a outra pessoa. Porque o bem, na verdade, é uma coisa que, quando você faz, para quem quer que seja, você está fazendo mais ainda para você mesmo. Porque eu acredito na força e na cultura da atração. Eu acredito que tudo que você é bumerangue, tudo que vai e volta. Então, até por maldade, seja mal, deseja o bem ao teu próximo. Porque é o que vai voltar. Você use de maldade, manda o bem para voltar, que aí volta. Segundo as bruxas, na religião celta, né, na Wicca, que hoje é chamado de bruxas modernas, eles costumam dizer que uma bruxa não é boa, uma bruxa não é má. Uma bruxa é bruxa. E ela sabe que tudo que ela oferecer, tudo que ela oferecer, vai lhe ser retornado 3 vezes. Até porque elas têm um carinho, uma devoção pela deusa Trívia, né? A deusa das 3 vertentes, a deusa da encruzilhada, a deusa das 3 cabeças. Enfim, existem várias definições para Hecate, que é a deusa Trívia. Mas, continuando, por que eu vou falar em Deus? Porque eu sou muito pequenininho, eu sou fedor, menor que um grão de areia no deserto. E eu posso até agradecer a vocês todos que estiveram aqui, pelo tempo que dispuseram, a quem viesse depois, pelo tempo que vai doar, a minha querida convidada, que eu combinei com ela 40 minutos, sabe? Então, vocês viram que eu mudei de copo? Porque o outro copo me fez sumir. Eu fui aparecer longe, horrível. Aí eu mudei de copo para não sumir de novo. Está aqui cedendo o tempo dela para me ajudar. De uma generosidade, inclusive as pessoas que têm vindo aqui têm sido de uma generosidade e eu tenho aprendido muito com elas. Eu tenho que ser mais generoso. Eu tenho que ser mais disponível. Não que eu não seja, mas eu tenho. Mas eu posso agradecer. Mas eu não posso retribuir. Não tem como. Não posso retribuir. Mas meu pai pode. Meu pai é senhor de todas as coisas. Ele é dono de todo o universo. Ele é o senhor do impossível. Então eu peço ao meu pai, que é Deus Todo-Poderoso, que cubra cada um de vocês que aqui estiveram assistindo a live, a quem vier assistir depois, a minha querida convidada e aos familiares de todos vocês, com o manto sagrado dele, derramando bênçãos sem fins na vida de vocês. Creiam, acreditem, recebam. Porque, como eu falei, eu sou muito pequenininho, mas quando eu peço com a alma, eu peço com o coração, e eu peço com verdade, e ele costuma me atender. Que ele abençoe cada um de vocês enormemente. A você, minha querida Carla Ramos. Não fica com ciúme não, Fernando Costa, é só de amiguinho, não, sem ciúme. Que Jesus Cristo, meu Pai, que me trouxe esse mundo quando eu aqui cheguei, e que é quem vai me levar embora quando esse dia chegar, te abençoe, te ilumine e te proteja, a você e tua família, hoje e sempre.
Gratidão. Gratidão, gratidão. Falei pouco, falei bem, não cuspi em ninguém, eu acho. A todos, que Deus os abençoe e até a próxima live, se Deus quiser e Deus quer. Meu diretor